Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Conte para nós, como estão? Ok, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Márcio Silveira, aqui é minha esposa Neuza Pedroso. Nós somos do canal Bíblia em Foco, este canal que nós estamos começando a tocar para frente, porque cremos que é um chamado do Senhor, né? Antes dela entrar no tema do vídeo propriamente dito, eu quero esclarecer que o Bíblia em Foco foi criado e está sendo inspirado por Deus para a nossa vida para levar até você uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, uma palavra de conforto, né? E hoje nós vamos falar sobre o nosso querido pastor Paulo Júnior. Paulo Júnior. Paulo Júnior. Só para quem não sabe, né? O meu esposo Márcio é o Teacher Márcio, né? Então, assim, a gente lá no outro canal, a gente sempre tem umas brincadeiras. O que quer dizer isso assim? Como é que se fala isso assim em inglês? Então, é só para deixar vocês situados. Contextualizar a situação. Ele é o Teacher Márcio. Certo, gente? Então, assim, o que a gente vem, né, a falar aqui em relação ao pastor Paulo Júnior. É um pastor, no meu ponto de vista, e eu sempre gosto de dizer que o que a gente fala não é verdade absoluta e você não é obrigado a concordar com a gente, é a nossa opinião, tá? E opiniões são formadas de acordo com as nossas crenças, com as nossas limitações, ou não, né? Então, assim, cada um tem os seus pensamentos. Mas eu e o meu esposo estávamos assistindo, até deixamos passar um pouco o foco, assim, né? Para depois falar um pouco. Nós estávamos assistindo o que aconteceu com o pastor Paulo Júnior e é incrível porque o pastor Paulo Júnior, ele sempre foi para nós um exemplo. As palavras dele sempre foram recheadas de Bíblia, né? Ele sempre pregou muito a Bíblia, sempre pregou muito a palavra, sempre pregou muito contra o farisaísmo, né? Muito contra falar uma coisa e fazer outra coisa. Ele batia muito no pecado, que as pessoas precisam deixar os pecados, né? Enfim. E aí, quando a gente menos espera, acontece algo, né? Vem e nos revela, né? Algo que nem todo mundo sabia, muitos que estavam próximos sabiam, né? Da conduta dele, mas obviamente a grande maioria do Brasil não sabia, né? E ele tinha e tem, acredito, muitos seguidores. Mas o que a gente quer falar aqui é, eu acho, na minha opinião, que a atitude do pastor Paulo Júnior agora, diante de tudo que aconteceu, ele veio a público, ele falou tudo que ele vinha fazendo de errado, né? Que vinha contra o que ele pregava, ele vem e se expõe, né? Fala tudo que ele fez, ele fala inclusive que ele tentou manipular para que as coisas não chegassem ao ponto que chegou. Quem não assistiu o vídeo dele, eu sugiro que assista o vídeo dele falando, né, que ele vai sair um pouco das redes sociais, vai se tratar, precisa se tratar. E então, assim, gente, é triste, ao mesmo tempo que é triste ver uma pessoa tão conhecida, né, no Brasil inteiro e até no exterior. O pastor Paulo Júnior está envolvido com denominações internacionais, né? Ao mesmo tempo que é triste, a gente vê que Deus está fazendo uma limpeza, certo? Deus está separando aqueles que servem dos que não servem, porque em Apocalipse diz que viria, né? Eu não lembro bem se é um anjo e separaria, né? Com a sua pá, separaria. Não sei bem se é o joio do trigo que é usado ali aquela expressão, naquela analogia, mas eu posso depois olhar e deixar nos comentários aí para vocês, tá? Direitinho. Então eu vejo assim que é bem os finais dos tempos que Deus já começou a fazer a limpeza. E uma coisa que a gente ora muito
tanto nós como casal, ou quanto congregação, é para que Deus venha trazer tudo que está em oculto, que venha trazer para fora, em todas as esferas, gente, em todas as esferas, seja na esfera familiar, seja na esfera profissional, seja na esfera política, tudo que está errado, que está em oculto, a gente tem clamado ao Senhor, pedido para Ele trazer à tona, trazer a verdade, porque alguns, quando são confrontados com a verdade, eles recuam, se arrependem e voltam às práticas das primeiras obras, que é o que o pastor Paulo Júnior tão honradamente está fazendo. Na minha opinião, tá? Não estou dizendo que isso é regra, isso é... Na minha opinião, o pastor Paulo Júnior, ele está pregando muito mais agora com essa atitude dele do que quando ele ministrava nos altares, nos púlpitos, porque hoje ele está dizendo para todo mundo, sim, eu errei, sim, eu fiz tudo aquilo que eu aprendi na Bíblia que é errado, mas eu também fiz aquilo que a Bíblia ensina, vai, arrepende-te, volte às práticas das primeiras obras. Ele veio ao público, ele deu a cara a tapa, ele está pedindo perdão para todos, já ouvi pessoas próximas dele que ele feriu, né, dizendo que ele tá ligando de um por um, pedindo perdão. Então, assim, na minha opinião, o pastor Antônio Júnior, Paulo Júnior, Antônio Júnior, Fábio Júnior, a gente, na minha opinião, o pastor Paulo Júnior, ele tá pregando muito mais agora, com muita honradez, praticando tudo aquilo que a palavra nos ensina. E eu tenho só a dizer assim, eu admirava ele, sempre achei ele bem enérgico, admirava ele com algumas ressalvas, porque a gente não concorda 100% com todo mundo, não adianta, né? Às vezes até com a Bíblia a gente quer dar umas esperneadas e não concordar, mas aí o problema é nosso, não concorda, o problema é teu filho, tá ali, tá escrito, é o que Deus diz e ponto, mas nós somos assim, né? Então, mas eu gostava muito do caráter dele e hoje eu vejo que ele tá numa fase assim de restauração, né, de renovo, de recomeço, e para mim ele tá pregando muito mais com tudo isso assim, e nos mostrando que o caminho é a humilhação, o caminho é o arrependimento. E eu já falei demais e vou deixar o teacher Márcio falar um pouquinho, né? Fala, meu amor. Não, o que nós estamos tentando trazer aqui para vocês e eu não quero me estender muito, nós estamos com o vídeo já um tanto que avançado, mas nós queremos trazer uma palavra de apoio ao pastor, né? E não só a ele, mas a tantos outros servos de Deus que também cometem algum erro, alguma coisa, porque o Senhor tem tocado no nosso coração. Nós fomos durante muito tempo no ministério de intercessão, então uma certa vez eu orava por alguém, e eu confesso para os irmãos isso, para quem está me ouvindo agora, ouça isso em nome de Jesus. Eu estava orando a respeito de uma determinada situação, pedindo justiça sobre alguém, mas aquela justiça com o intuito vingatório, de vingança, né? E o Senhor me disse a seguinte frase no meu coração, e aquilo foi muito forte. E quando é o pai que puxa a orelha do filho, o filho, se é um bom filho, ouve e diz, tá bom, pai, vamos mudar a abordagem. O Senhor me disse da seguinte forma: cala-te porque não te ouvirei mais. Tua oração não é mais de um intercessor. Tua oração agora se tornou a oração de um juiz. E juiz sou eu. Quem vai definir as coisas sou eu. Tua função como irmão, nessa situação por a qual eu estava orando, tua função é interceder, né? A palavra do Senhor diz que quem és tu que julga o servo alheio, né? Se está de pé ou cai, ao Senhor pertence. Saiba que o Senhor é poderoso para levantá-lo. E a palavra do Senhor também diz, no livro de São Mateus capítulo 6, versículo 14, algo que na oração de Jesus é bem marcante, e eu quero deixar aqui para finalizar esse vídeo, em nome de Jesus, para abençoar a tua vida e colocar você, intercessor, você, irmão, né, que
talvez tenha essa tendência, e eu tinha essa tendência, não estou julgando você, estamos aqui para abençoar a tua vida, porque nós passamos por isso. Nós costumávamos pensar dessa forma, mas quando o Senhor nos corrige, Ele nos leva para uma outra linha de raciocínio. E a palavra do Senhor diz assim em Mateus 6,14: Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Então, o maior exemplo do nosso querido pastor Paulo Júnior é a humildade de ter vindo ao público, né? De se expor, né? Alguém que tinha, e para mim tem ainda, diante do Senhor, ele é filho amado e sempre será. Para mim, a postura dele é uma postura exemplar de humildade, que nós possamos seguir isso, nós possamos, né, ser seguidores de exemplos. As pessoas têm a tendência de seguir o exemplo daquilo que não é bom, mas que nós possamos seguir aquilo que é bom em Cristo Jesus e sermos irmãos e uma família na fé. Preste atenção. Quero finalizar aqui dizendo a seguinte coisa. O canal Bíblia em Foco, este canal, Bíblia em Foco, ele não foi criado para passar a mão por cima de erro de ninguém. Não foi criado para passar a mão por cima de pecado de ninguém. Mas também não foi criado para apontar o dedo, não foi criado para julgar ninguém. Mas sim para levar a palavra de apoio, né, e ajuda ao que está caído. Nessa última hora da igreja, Deus está chamando um exército que está parado. Quem sabe você, irmã, é uma que já foi profeta, já foi usado por Deus, já foi usado no louvor, na evangelização. Queremos que você esteja de pé. É a última hora, soldado e soldada do Senhor. Levanta a cabeça e vamos adiante. O Senhor te chama de novo. Amém? Amém. Então, só para concluir aqui, né, gente, a palavra de Deus, ela é tremenda, né? E a gente me fugiu, gente, que eu ia falar, por isso que eu tô enrolando. Ah, tá, lembrei. O que acontece? A gente precisa também olhar para as pessoas que ele feriu, porque quem não foi ferido dentro de alguma congregação nos dias atuais? Muita gente. Olha, uma porcentagem muito grande de igrejas estão ferindo os fiéis. Seja por que motivo for, eu não vou citar nenhum aqui, porque não, enfim, não vem ao caso, cada um sabe o seu. Então, assim, nossa oração é para que Deus cure e sare não só o coração do pastor Paulo Júnior, né? Mas todas as pessoas que ele feriu, porque a gente sabe o quanto dói vir de um líder da gente uma forma grosseira de falar, uma forma agressiva de falar, né? Que a palavra também diz que ai daquele que fizer tropeçar um daqueles pequeninos, né? Então, assim, eu sei, o pastor Paulo Júnior, ele tá arrependido, ele tá pedindo perdão para todos, amém, eu acho maravilhoso e é o que a palavra diz, mas a gente também tem que olhar para aqueles que foram feridos e não minimizar, porque a dor de quem foi ferida, ela é grande. Então, nossas orações também para que essas pessoas tenham o coração sarado, que essas pessoas consigam olhar para o pastor como um homem que está sujeito a erros também, como todos estamos sujeitos a erros, certo? Então é isso, perdão ficou meio longo, mas é aquilo que eu gosto sempre de dizer, né? A palavra de Deus, ela não é fast food, né? Ela é alimento, e alimento ele tem que ser um pouquinho mais esmiuçado, certo, gente? Nos sigam nas nossas plataformas. Curta, compartilhe, dá um like aí, viu? Né? Nos sigam, façam movimentar esse conteúdo. A gente tá trazendo conteúdo, tá voltando a movimentar essa plataforma, conteúdo a gente quer trazer de qualidade para vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários qual a tua opinião a respeito desse assunto, ok? Queremos ouvir você, vamos ler seus comentários, vamos responder dentro do possível, ok? Isso mesmo. We love you in Jesus' name. Amamos você em nome de Jesus. Olha só. Perdão, amor, achei que tu já tinha terminado. Estamos gravando agora, domingo de noite, já estamos quase indo deitar. Então, assim, fim de semana passou e eu não vi, né? Para quem já viu outros vídeos meus, já sabe como é que ele passa. E então quero deixar aqui o beijo de boa noite e o meu desejo do Teacher Márcio de uma semana maravilhosa, abençoada para vocês,
né? Por todos nós, que Deus se derrame poderosamente na vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém? Ok? Beijo. Bye bye, guys. Deus Até abençoe. mais.